Épale, Julio, saludos, mi hermano, buenas noches. Saludos, Joel. Buenas noches para todos. Ella no se puede parar en el frente. No. Porque todo el mundo la conoce. Como a las 8:30 termina.
Hola, ¿cómo están todos? Ya veo que estamos todos acá. We're waiting for the SBCOT president. So, how are you, Surena? Doing well. How are you, my friend? Thank you, my friend, for being here. No problem. I'm excited. Thanks for inviting me. Gustavo, how are you? ¿Cómo How are you? estás? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Tienes lista ahí tu presentación? Yo creo que tú vas primero. ¿Listo? Ok, solo esperaba por el presidente de la sociedad que nos iba a saludar. Ok, era abrir el evento y comenzábamos. Ok, vamos a dar Perfecto, sí. par de minutos. Ya son las 8. Ok. Buenas noches a todos por estar acá. Estamos hoy por iniciar nuestro seminario, nuestro webinar sobre fracturas complejas del húmero proximal. Em, Tenemos una lista de invitados muy interesantes que nos van a acompañar hoy. Lo que queremos es obtener todos los tips y todas las perlas necesarias para enfocarnos en el tratamiento quirúrgico de fracturas del húmero proximal, más que todas las complejas. Eh, para este webinar hemos preparado este staff de ponentes, el doctor Gustavo del Hospital Civil de Guadalajara, con ciertos trucos y su experiencia, más que todo porque tiene amplia experiencia en el tratamiento de estas lesiones de manera quirúrgica con placa y él nos dará sus tips. El doctor Sabio, que no sé si lo conocen, es el director de una plataforma que educa a muchas personas todo el planeta, la plataforma de reconstrucción ósea. Él nos dará los tips sobre fijación con clavos. Y luego Surena, del Instituto Rothman, es coordinador del sector de hombro, va a hablar de cómo evitar fallas en relación a esta lesión. Entonces, lo que quería luego, si nos queda tiempo, podemos discutir algunos casos interesantes. Entonces, no sé, Gustavo, intenta compartir tu pantalla, por favor. Claro. Ujú, perfecto. Perfecto. Si quieres, compartes tu pantalla, Gustavo. Surena, you will mention the new system of platings. Perfecto. Gustavo, si quieres habla a ver cómo se escucha. Ponlo en presentación. Perfecto. Gustavo, te solicito acá.
Activa tu Listo, ahora sí, micrófono. ¿verdad? Perfecto. Sí, perfectamente te escuchamos. Perfecto. Adelante. Saludos a todos y gracias por la invitación, Fer, por estar aquí con todos ustedes. Voy a tratar de darles la experiencia que tenemos acerca de la fijación de las fracturas de húmero proximal utilizando injerto estructural en estas mismas. Va, realmente un tema bastante conciso, ¿no? Mis disclosures para esta plática. Y vamos a empezar siempre con un poco más de la estadística, ¿no? Que es la que nos marca siempre la importancia de este tipo de fracturas, ¿no? La literatura americana, que es lo que nos dice que realmente este tipo de fracturas se presentan en el 6% de la economía corporal, representan la cuarta causa de la incidencia en fracturas, seguida de las fracturas de cadera, de húmero distal, de radio distal y por supuesto la de húmero proximal, ¿no? En general, hablando por desmineralización o pérdida de la densidad mineral ósea, principalmente se da en pacientes de arriba de 60 años, pero realmente la incidencia mayor que ha habido en aumento por el uso de vehículo motorizado, principalmente motocicletas, el uso en las grandes ciudades, en pacientes jóvenes, el trauma de alta energía ha ido invirtiendo esta tasa poblacional también. Y lo vemos más frecuentemente en nuestro país, en nuestro centro hospitalario, en pacientes jóvenes, ¿no? Y la incidencia principalmente de hombre-mujer, pues de 1 a 3, principalmente en mujeres, en pacientes por arriba de 60. Sin embargo, en pacientes menores de esta edad se invierte esa tasa de incidencia, ¿no? Eh, si viéramos en la literatura y buscamos en PubMed en los últimos 5 años, encontramos con este patrón de búsqueda únicamente como las fracturas de húmero proximal, encontramos 3.300 papers publicados en esta fecha. Si le agregamos el factor de tratamiento, nos vamos a 2.750 papers publicados, pero si agregamos el factor del injerto óseo al tratamiento de las fracturas de húmero proximal, únicamente tenemos 150 papers publicados. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente todavía estamos en un margen de buscar la expertise o buscar el camino adecuado para dar la solución adecuada a este tipo de fracturas, sobre todo en la complejidad. Hay que recordar que realmente las clasificaciones más subjetivas que teníamos, que era la de NIR, ahora actualmente la de Mayo y la de la Fundación Jiménez Díaz, que es la más utilizada o la que más representa el patrón fracturario y el pronóstico que le podemos dar a la fractura, es la que más se empieza a utilizar. Todavía no hay nada descrito en este campo, ¿no? Si nos vamos por la vía fácil, creo que todo el mundo no tendríamos ningún problema para esta paciente de 73 años, su hombro dominante, retirada, para tomar una decisión terapéutica, ¿no? Creo que la mayoría de aquí optaríamos por un reemplazo reverso y no tendríamos mayor tema en esa complejidad, ¿no? Pero sin embargo, todo esto empieza a ser un poquito más complejo cuando le damos un poco más de énfasis en cuanto a la edad, un paciente laboralmente activo en el cual tiene un patrón fracturario bastante complejo, que vemos la radiografía de inicio por un trauma en un choque automovilístico y realmente una impactación en valgo que pareciera que puede llevar hacia un manejo no quirúrgico, que también cabe mencionar que este tipo de fracturas, en general las de húmero proximal, tenemos un sobretratamiento. Hay muchas fracturas que se pueden manejar desde el punto de vista no quirúrgico, pero sin embargo, por las necesidades propias del paciente, optamos por un manejo quirúrgico que incluso pudiera llegar hasta el punto conservador, ¿no? Partiendo de aquí, bueno, tomando la imagen de tomografía, ampliando eh, el criterio diagnóstico en este paciente, pues vemos los 4 fragmentos que están completamente desplazados, que el criterio quirúrgico ya cambiaría rotundamente en este paciente comparado con el anterior. De ahí vendría la pregunta, ¿no? Realmente con este tipo de pacientes, ¿cuál sería lo más indicado? La literatura reciente ya nos habla acerca de las semiartroplastías como un tratamiento que puede estar en la época final o el desuso. ¿Por qué? Por el deficiente resultado funcional que tenemos comparado con una osteosíntesis, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo que actualmente está en revisión tratando de comparar estos universos de pacientes, los que se trataron con hemiartroplastías, pacientes jóvenes y aquellos que se les hizo osteosíntesis. Y realmente el resultado no publicado hasta la fecha, pero le va mucho mejor
al paciente que se le hizo osteosíntesis que al que se le intentó realizar una artroplastia, factor dependiente de las tuberosidades, de la buena colocación, etcétera, ¿no? Entonces nos queda el reemplazo reverso, que podría ser controversial en este tipo de pacientes, sobre todo por la edad, y la otra, la osteosíntesis, que pudiera ser con placa o con clavo. Yo realmente, como siempre lo he expresado, no tengo la experiencia suficiente para el tratamiento de las fracturas de húmero proximal con clavo, entonces mi indicación en este caso sería con una placa de estabilidad angular, ¿no? Ya dependiendo de la extensión que pueda llegar a tener la longitud del trazo fractura, es el tipo de implante que preferimos utilizar en su momento. Y este es el resultado que tuvimos con este paciente. Al final de cuentas, siempre utilizamos autoinjerto peroné, casi siempre ipsilateral, para tratar de tomar la misma estructura ósea y darle soporte para recuperarlo y poder hacer los suficientes de manera suficiente en este paciente, ¿no? En nuestra experiencia, ¿qué es lo que decidimos hacer? Bueno, tenemos un estudio, una corte prospectiva, en la cual incluimos dos grupos de pacientes, un grupo en el cual habíamos utilizado injerto óseo estructural de peroné y el otro grupo comparado en retrospectiva, aquellos pacientes que no habían sido utilizados con este gesto quirúrgico, ¿no? Con un follow-up mínimo de 48 meses, en el cual los pacientes menores de 60 años fueron evaluados básicamente con una escala funcional y una escala de satisfacción. Lo que encontramos en nuestros pacientes, bueno, dos grupos de 41 pacientes, perdón, de 21 pacientes cada grupo, una media de 47.4 años, con un rango de 33 a 57 años. Aquí es donde les comento que la incidencia de hombre-mujer se invirtió de ser 3-1 a favor de la mujer. En nuestro universo de estudio fue 3-1 a favor del hombre. El lado dominante, el 64%, y un factor importante en nuestra población, la obesidad, ¿no? La obesidad juega un papel importante. ¿Por qué? Por el riesgo de procesos infecciosos que ya están completamente descritos en el tratamiento de este tipo de fracturas. Si lo viéramos de manera gráfica o en una tabla, los resultados en general de nuestro estudio los representamos de esta manera. Si vemos donde hay la representación básicamente estadísticamente significativa, es en la necesidad de una nueva cirugía, que básicamente en el grupo que no se utilizó injerto fueron el 24%. De estos, el 10% fue un retiro del material quirúrgico y el 14% de estos pacientes se convirtió a un reemplazo reverso. Mientras que en el grupo de injerto estructural, solamente el 9% requirieron de una reintervención y fue por un retiro de material, básicamente por la molestia que esta generó. En cuanto a las escalas funcionales, el Quick Dash realmente fue ligeramente mejor en los pacientes que utilizó injerto, al igual que que la satisfacción utilizada con la USLI. Si lo hubiéramos traspolado esta gráfica, vemos en la parte sombreada o en la parte del fondo de la gráfica cómo se comportó el Quick Dash en los pacientes que no se utilizó el injerto, mientras que en la parte coloreada, la parte del grupo de pacientes que se utilizó el injerto estructural, realmente vemos que la discrepancia únicamente es en ciertos pacientes, que pudiéramos hacer un emparejamiento con la edad, y probablemente ese sería el factor porque este Quick Dash puede estar un poquito más elevado en este tipo de pacientes, ¿no? Si lo viéramos objetivamente, hay ventajas, hay desventajas en nuestra experiencia. Dentro de las ventajas, bueno, recuperamos de manera adecuada la bisagra medial, no es estable. Incluso en esas fracturas que están impactadas en valgo y en varo, nos permite recuperar la bisagra, sea medial o lateral, dependiendo de dónde coloquemos nuestro injerto. Dentro de las desventajas que tenemos, el tiempo quirúrgico nos logra un tiempo quirúrgico un poco más aumentado por el hecho de que tenemos que hacer una nueva incisión quirúrgica para tomar el injerto, además de que necesitamos de cuidar doble incisión quirúrgica por el abordaje del pectoral y la incisión de la toma del injerto del peroné, con los riesgos que esto conlleva también si no tenemos una curva necesaria. Y el hipotético, la dificultad para colocar un implante protésico, un vástago, en un futuro, si esto llegase a integrarse por completo en la diáfisis proximal de nuestro húmero. Encontramos dos estudios en la literatura, uno del acta ortopédica turca, en el cual hablaban acerca de las fracturas impactadas en valgo únicamente, en la cual utilizaban un injerto tricortical para levantar la bisagra lateral, hacer la colocación de manera adecuada de las tuberosidades
y poder poner la placa de manera lateral para lograr una estabilidad lo más adecuadamente posible. Y otro estudio, una revisión sistemática que incluyó 30 artículos. Realmente es muy variable el grado de evidencia entre estos 30 artículos, en el cual podemos concluir básicamente que el injerto estructural fue un gesto quirúrgico que ayudó a la reducción y a la estabilización de estos pacientes, ¿no? Con quien tengo contacto en relación a este tipo de casos es con Michael Boyne de la Universidad de Kansas, amigo creo que de todos nosotros, en el cual él refiere que el injerto estructural es una manera fácil de reconstruir este tipo de fracturas, pero sin embargo, pues todavía estamos expensas de qué va a pasar en el futuro con este tipo de pacientes, ¿no? Eh, si lo vemos como una conclusión, eh, de nuestro grupo de estudio podemos ingerir que es más frecuente en masculinos que en femeninos. Es bueno el injerto estructural para recuperar la bisagra medial y lateral, dependiendo del tipo y el patrón de fractura. Nos da una reducción más anatómica y una facilidad a la misma. Nos toma una consideración sustancial hace 2 años, poquito más de 2 años, en Roma, que tuvimos la oportunidad de participar en el consenso de las fracturas de húmero proximal. Realmente continuamos exactamente igual en el hecho de no considerarlo como un, como un truco sustancialmente necesario en todas las fracturas de húmero proximal. Es paciente dependiente, como debería serlo en cualquier tipo de fractura, por supuesto, y realmente pues no sabemos qué es lo que va a suceder en un futuro con la integración de este vástago o de este injerto en el momento que deseemos colocar un vástago humeral en un reemplazo si fuese necesario, ¿no? Como final, bueno, repito, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay un dicho aquí en México que dice que no todo lo que brilla es oro. Realmente puede ser bastante adecuado en cierto tipo de fracturas, no en todos los pacientes, no con todas las fracturas. Y lo más importante, al momento en nuestro grupo de trabajo, es buena opción en pacientes que están por debajo de 60 años con fracturas impactadas en varo o en valgo. Gracias por todo. Estamos pendientes de cualquier duda que pudieran tener. Okay, excelente, Gustavo. Sabio, if you want to share your screen right now, it's good. Hay muchas preguntas, están saliendo muchas preguntas. Contestaste par de ellos, por ejemplo, ¿cuándo decides utilizar este injerto? Respóndeme esas tres preguntas mientras Sabio va compartiendo. ¿Cuándo lo seleccionas? Vi que pacientes por debajo de 60 en fracturas complejas. Y los tips de cuánto tomas y qué has visto, alguna comorbilidad en la zona de la cosecha del injerto. Esas tres cosas puntuales, si las puedes contestar, Gustavo, por favor. Y mira, hablando acerca de la toma del injerto, la principal complicación ha sido infección de tejidos blandos, superficiales, infecciones superficiales que se han resuelto de manera adecuada. Afortunadamente no hemos tenido ninguna lesión ni neurológica ni vascular. En cuanto a la decisión de la toma de la colocación de este injerto, principalmente en fracturas impactadas en valgo o en varo, que es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque perdemos la parte del stock substancial de la metáfisis proximal del húmero, entonces nos permite realizar una reducción adecuada. ¿Cuánto tomamos? En promedio 7 centímetros, que es lo que nos permite para que tenga una sujeción a press fit, por decirlo de una manera, dentro del diáfisis humeral, y eso nos permite irlo recortando en relación a la altura que necesitamos para colocar un injerto que nos dé la resistencia necesaria y la reducción que se haga mucho más fácil al momento de, literal, montar la cabeza humeral e impactarla sobre este injerto, ¿no? Y tú tratas, porque vi una pregunta, tú tratas de fijarla con los tornillos de la placa, tratas de fijar el injerto endomedular, ¿verdad? Sí, así es, lo Para que hacemos se estabilice. cuadricortical en este caso. Bueno, seguramente al Así es. final vamos a tocar más tips. Entonces, no sé, Sabio, si quieres comenzar tu presentación. Sabio nos va a dar su presentación en portugués, pero nos ha preparado una presentación especial con mucho material audiovisual que todos podamos entender. Entonces, adelante, Sabio. Ok, voy. ¿Ya? Pronto, Perfecto. tudo certo? Adelante. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o Fernando e a Sociedade Venezuelana pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje.
apresentar um pouco do trabalho que eu venho fazendo e agradecer também a oportunidade e pela permissão de estar apresentando em português, que é o idioma que eu tenho fluência, né? Falarei devagar, passarei a apresentação de uma forma um pouco diferente, um formato de vídeo, onde apresentarei os principais detalhes técnicos descritos na literatura e utilizados por mim para que a gente evite falhas no tratamento cirúrgico das fraturas do húmero proximal com haste intramedular. No decorrer do vídeo, eu apresentarei a técnica e as imagens de um procedimento real e falarei os detalhes do que mudou de antes para os dias atuais, quando a gente fala relacionado às fixações com haste intramedular. Por que antigamente as hastes elas falhavam muito e hoje a gente vê resultados melhores com este dispositivo e até uma ampliação das indicações cirúrgicas? Antigamente as hastes falhavam principalmente pelo formato de sua anatomia. Como a gente consegue ver, eram dispositivos curvos, com entrada na região lateral do úmero, na região da tuberosidade. E essa é uma região que já foi comprovado que é uma região com menor massa óssea e com grande risco de fratura da tuberosidade, menor possibilidade de inserção dos parafusos de forma à resistência biomecânica. Então nós saímos de uma introdução lateral para uma introdução da haste intramedular mais centralizada, assim como os novos dispositivos que nos permitem agora tratar não só apenas as fraturas de duas partes, como em alguns casos fraturas selecionadas de 3 ou 4 partes, mas não é a minha prática. Nesse caso, que eu vou ilustrar através do vídeo, era um homem relativamente jovem, um homem jovem de 58 anos, portador de coagulopatia em uso de anticoagulante. Pela radiografia, eu pensei na possibilidade de tratar conservadoramente, mas solicitei uma tomografia para uma melhor avaliação por imagem. Com a tomografia, eu já mudei a minha forma de pensar. Eu já comecei a me questionar se eu conseguiria fazer com haste intramedular ou se eu deveria fazer com placa. Desta forma, eu recorri à reconstrução tridimensional. Essa reconstrução me encorajou a ter como plano A a haste intramedular, partindo do princípio que eu conseguiria reduzir este desvio em varo. A gente vê uma discreta diminuição do cálcar, mas nada significativo. A gente utiliza para a confecção de uma haste intramedular basicamente duas incidências radiográficas. A anteroposterior, que eu tenho como hábito rodar o arco e não utilizar apenas a imagem anteroposterior, mas utilizar também as variações de uma incidência que simularia ali uma axilar para permitir que eu tenha visualização de todos os parafusos que são direcionados para a cabeça do húmero, mas a incidência lateral, onde a gente faz uma curvatura com intensificador de imagem, aproximadamente 45 graus, e associa uma discreta rotação interna do membro. Assim a gente consegue uma visão lateral, extremamente importante para que a gente consiga um bom ponto de entrada. E quando a gente fala em ponto de entrada, é o ponto-chave para o sucesso deste procedimento. Aí a gente consegue ver a fluoroscopia pré-operatória. E nesse caso eu usei a posição em cadeira de praia, pois eu não tinha certeza se eu conseguiria reduzir essa impacção para partir para uma haste intramedular. Então eu entrei preparado para uma placa como plano B. Consegui utilizar através de uma redução percutânea, buscando o ponto de entrada ali naquela imagem, o alvo em vermelho, um ponto de entrada medial. Eu busquei essa redução percutânea com fio 3.0 milímetros, um fio resistente, o suficiente para que eu consiga tirar essa impacção. A introdução do fio
já foi planejada de acordo com um desvio visualizado pela reconstrução tridimensional. Então, eu precisei rodar o braço externamente e buscar duas corticais. Percebam que eu perfurei um pouco a região articular, mas foi proposital para que eu consiga ter uma alavanca em que o joystick realizado no fragmento superior, associado à abdução do braço, permitiu que gradativamente eu conseguisse reduzir a fratura e expor o ponto de entrada medial, que é o ponto de entrada que eu busco para a introdução de um dispositivo com uma resistência biomecânica suficiente, fugindo da entrada na tuberosidade. Então, o implante centralizado, um implante que é introduzido em alinhamento com o canal medular, é um implante que a gente consegue uma estabilidade no ápice da cabeça, onde tem o osso subcondral. Para isso, eu já marco na visão antero-posterior, com um fio guia ou até com a tesoura de Metzenbaum, eu já marco o alinhamento do eixo do húmero na visão antero-posterior. E perceba como a diferença entre o portal antigo para o portal centralizado, o acesso cirúrgico, ele é feito imediatamente anterior ao acrômio. Você precisa entrar em alinhamento com o canal medular. Normalmente, eu busco encontrar o acrômio e eu entro com o fio guia tangenciando o acrômio. Nesse momento, eu utilizo a tesoura de Metzenbaum e uma das vantagens dessa entrada é o que foi chamado nesse artigo de quinto ponto de fixação, que é o osso que fica ao redor do terço proximal do implante. Então, o osso da cabeça, o osso subcondral que reveste o implante no ápice dele, ele gera uma estabilidade que foi considerada ali pelo artigo quinto ponto de fixação. Impede colapso em varo. Um dos grandes problemas antigamente da haste intramedular era a lesão do manguito rotador. O portal centralizado, ele faz com que você entre pelo manguito rotador através de menos tendão e mais fibra muscular, facilitando assim a abertura e o fechamento anatômico. Perceba como o meu fio guia na minha mão esquerda é extremamente importante para que eu obtenha a visualização lateral. Eu faço a rotação do braço junto ao fio guia para obter uma visão lateral. Então eu preciso garantir uma entrada em um bom estoque ósseo no ápice da cabeça humeral na visão antero-posterior, mas também preciso garantir que essa entrada ela está centralizada na visão lateral. Então, imagem e o ponto de entrada é extremamente importante para você ter um bom resultado. Um dos parâmetros mais importantes para que você tenha uma redução desta fratura é o que eu estou mostrando agora. É o paralelismo desta entrada. O fio guia ele tem que estar paralelo. Nessa imagem, ele não está exatamente paralelo. Ele está discretamente oblíquo. Eu acabei aceitando. O resultado, vocês vão ver, foi até satisfatório, mas uma entrada oblíqua vai gerar um pequeno desvio residual no final do procedimento. Então, o paralelismo na visão antero-posterior e na visão lateral é o ponto-chave para que você consiga, ao final do procedimento, uma redução perto do perfeito, perto do anatômico. Confeccionei a abertura através do fio guia. Este fio, utilizado como joystick, ele acabou atrapalhando a introdução da minha haste intramedular, mas uma vez confeccionado o portal de entrada e garantido um bom estoque ósseo ao redor do portal de entrada, você pode introduzir o dispositivo sem preocupação em gerar fraturas iatrogênicas ao redor da grande tuberosidade, como acontecia na entrada dos implantes de primeira geração. Uma vez introduzida a haste intramedular, nós nos certificamos que essa haste está de uma altura suficiente e um dos parâmetros é o parafuso do cálcar, um dos parafusos mais importantes, parafuso que sustenta e impede a
impacção e o desvio em varo. Um ponto também importante é o direcionamento desses parafusos. A gente tem que lembrar da retroversão da cabeça humeral. Então, esses parafusos, como a gente consegue ver nesse esquema do nosso manual AO, esses parafusos eles devem ser introduzidos já imaginando tridimensionalmente a retroversão da cabeça humeral. Essa manobra que eu vou realizar nesse momento, puxando a pele e utilizando um orifício de um outro parafuso, ela é extremamente arriscada, pois ela pode desviar e fazer com que você coloque um parafuso fora do orifício do implante. Nesse caso, eu mantive a resistência da pele com a mão, mas é um caso arriscado, eu já tive complicações dessa forma. Agora é o parafuso do Calcar, que nos mostra que o componente, que o implante ficou bem posicionado, e a finalização com o parafuso diafisário, que neste caso eu utilizei apenas como um parafuso antirrotatório. Lembrando que temos que ter atenção ao nervo axilar que passa aproximadamente 5 centímetros do acrômio. E estes parafusos, eles devem ser introduzidos com atenção ao nervo. E agora, um resultado que eu considerei um resultado perto do que nós encontramos de colapso em um paciente anticoagulado, um resultado satisfatório. No entanto, eu sempre tenho críticas aos meus próprios procedimentos, de forma a tentar crescer como cirurgião. Eu vou mostrar para vocês uma crítica, que foi a distribuição dos parafusos, que ficaram voltados para anterior, ou seja, o esquema do manual AO, ele não foi exatamente preciso, e um pouco desvio, que foi relacionado à minha entrada. Felizmente, tudo evoluiu bem, ali é uma radiografia com 30 dias de evolução, e o fechamento do manguito rotador, que nos implantes de primeira geração era um dos grandes problemas, a dor relacionada ao manguito, a gente consegue fechar, garantindo ali uma função desse ombro e evitando dor residual. Então, o implante centralizado, ele é um implante minimamente invasivo, a haste intramedular ela tem uma menor taxa de necrose quando comparada à placa, é um procedimento que preserva as estruturas vasculares, preserva a biologia, e é um grande artifício, um grande dispositivo quando as fraturas nos permitem a utilização da haste. Agora, em 3 minutos, eu vou mostrar como que, nesse segundo procedimento, o passo a passo ele se repete. Nesse caso, eu utilizei um paciente em decúbito dorsal com uma cabeceira inclinada a 40 graus. Eu não tinha placa como plano B, então eu posicionei dessa forma. Eu marquei o eixo da diáfise com uma visão anteroposterior e a caneta dermográfica. O fio de Steinmann, um fio de Kirchner 3.0 milímetros, eu sempre utilizo como joystick, porque por mais que não exista a impacção que nós evidenciamos no caso anterior, nós conseguimos expor melhor o ponto de entrada com esse fio de joystick. Eu faço uma incisão no manguito rotador no sentido das suas fibras, já tenho a marcação, a caneta como meu parâmetro antero-posterior, e aí eu me preocupo principalmente com o parâmetro lateral. Olha como o fio ele permite a exposição do nosso ponto de entrada, para que a gente consiga uma entrada da forma eficiente. Lembrando, entrada eficiente, entrada precisa, resultado satisfatório. Mesma coisa, o paralelismo, ele não está exatamente como eu gosto de deixar. E a entrada está discretamente posterior, poderia ficar discretamente mais posicionada no ápice. Mais uma paciente idosa, de baixa demanda, eu aceitei aquela entrada, o resultado também satisfatório, mas a gente sempre quer a perfeição. Então eu mostro para vocês também o que poderia melhorar para que a gente conseguisse uma redução extremamente anatômica. Seguindo com a introdução da haste intramedular, evitar bater com o martelo, buscar sempre a introdução manual. O húmero ele não aceita muita pancada, percebeu que está difícil,
utilizo uma haste com diâmetro inferior, e aí o fechamento, nesse caso eu já deixei os fios como reparo para o manguito, onde eu utilizei os fios inicialmente para afastar, expondo o ponto de entrada, e agora para fechamento do manguito, que não é o tendão, a junção do tendão com o osso, é uma área mais no ápice da cabeça. A haste poderia ser mais longa, mas esse é o dispositivo que eu tinha disponível. Ficou no limite superior. Um dos critérios para um bom resultado, em hipótese alguma, devemos deixar a haste proeminente no ápice da cabeça humeral. E os pontos mais importantes apresentados foram o posicionamento, normalmente decúbito dorsal, com 40 graus de inclinação, fios de joystick, muito cuidado ao manguito rotador, paralelismo do canal intramedular, e a entrada é o segredo do sucesso para esse tipo de procedimento. Muy bien, muy Obrigado. bien. Muy bien, gracias, Sabio. Thanks. I like all your tricks about the technique. That's good. How you take care of the radial nerve? Any trick? O nervo axilar, na região No, superior, the radial nerve, right here. nos implantes intramedulares, eu busco sempre, quando realizo o bloqueio distal, eu utilizo sempre o bloqueio antero-posterior, Okay. porque desta forma eu não tenho risco do nervo radial. Quando eu preciso utilizar os bloqueios laterais, distais ao húmero, eu faço um acesso cirúrgico, disseco, exploro, identifico e protejo. Perfect. Nice. Okay, Surena, if you want to share your screen, let Sure. me know. Okay. Can you see that? Right now we're seeing. Okay, perfect. Nice. Okay, You great. can start now, right now. Okay, let me just minimize this. All right. Well, thank you so much for having me. I saw just two really fantastic talks. So really great techniques, excellent reductions. I'm very impressed. So I'll talk about avoiding fixation failure in proximal humerus ORIF using locking plates. This is from Atlanta 2025. So thank you so much for inviting me for this. It's been a great to follow you on Instagram and then also to meet you in person. So I do have a number of disclosures, especially with a plating company. I'll show some of that product. But I think the bottom line is proximal humerus fractures are not easy. They're actually very challenging fractures to treat. And in terms of the shoulder and elbow injuries that I see, they represent probably the most challenging fracture to actually get a good reduction on. And I think a lot of times we go into the operating room with a clear plan where we think we know exactly what to do. And then when we get in there, we realize that maybe things were not exactly as we appreciated, and we don't do as good of a job as we wish we had done. So this is a case I'd like you to think about during the course of this talk. So this is a 64-year-old female. She fell, and this was her fracture. She presented to me, and I had a decision to make about how to treat this patient. So we know that locking plates, unfortunately, have a relatively high failure rate. And this has been shown time and time again in literature, and the failure rate in some studies is as high as 57%. What is the problem? I think we all understand that we're dealing with bad bone. The cancellous bone in the proximal humerus is very, very eggshell thin and easily crushed. Then we have muscle forces from the rotator cuff and then the pec and the lat pulling the fragments in different directions. We have inadequate fixation techniques, and as a result, we get failures. So it's not really surprising that we see a high failure rate with fixation. There are a number of studies that make our decision-making somewhat confusing. There's the Profer trial, which all of us know from England, that essentially showed that fixing or not fixing made no difference. There are a lot of criticisms of this study, but it affects what we may choose to do for a specific patient. Then there's other studies like this one by Albert Lin that shows that there's the complication rate of proximal humerus fracture surgery has actually decreased.
And so maybe we're getting better and maybe we should be fixing more of these. And then there's a study that's a randomized controlled trial that was published in JBJS over the last several years that showed that really we should be doing reverse shoulder arthroplasty in some of these older patients if we want to get a better result. And so it becomes very challenging to decide what is the best outcome. Is it better to leave some of these alone and get a malunion? Is it better to fix it? Or is it better to do a reverse? And I would argue that the best outcome of all three of these would be option B, a healed, anatomically reduced fracture where the patient preserves their own bone and own anatomy. The problem is that when we look at this in the literature, a lot of bad apples spoil the bunch. And so we get studies where we have fixation failure, and then we say that proximal humerus ORIF is bad because there are fixation failures. But maybe if we become better at selecting the patients and we become better at our techniques to fix these fractures, our failure rate will become lower and we'll get the best outcomes for the patients that have fractures that are fixable. So when we predict failure, there are a number of things that are in our control, and there are some things that are not in our control at all. So what's not in our control is the age of the patient, the comorbidities, the fracture type, and the quality of the bone. What is in our control is getting an anatomic reduction, screw position, low plate position, and potentially augmentation, which was shown in the first talk. So I'll just go through 5 keys that I think are critical in getting a good outcome. And so we'll start with this concept of patient selection. So we understand that old age, multi-part fractures, comminution, and comorbidities are risk factors for a poor outcome with ORIF. And so when we see this patient, when we see this X-ray, oftentimes we're already thinking either non-surgical or arthroplasty. And when we see these types of patients attached to that X-ray, it may change what we choose to do. If you see a smoker who's elderly, you may leave this alone. If you see a younger patient, you may consider a hemiarthroplasty or even trying to fix this. If you see an older patient, it's a reverse arthroplasty. There's a book by Malcolm Gladwell called Blink that some of you may have read, but it basically says that you have decided the best option within a second or two of evaluating a situation. And I think about this when I go in a patient room. If I smell cigarette smoke, if they're in a wheelchair, if they can't look me in the eye, they're asleep when I walk in, I know I'm treating that patient non-surgically. So I think we all make these decisions very quickly when we enter a patient room. When it comes to anatomic reduction, this is perhaps the hardest part of fixing a proximal humerus fracture. And sometimes what we think looks good actually does not look very good at all. And this was a great study. It was in JBJS. They graded their reduction quality. And what they found was that in 98 patients, 58% of their fractures were malreduced. As a result, they had a high complication rate, 33% complication rate, 28% reoperation rate. So it's clear that getting an anatomic reduction is difficult, and as a result, the complication rate is high if you can't achieve it. So at the end of the day, we have to look ourselves in the mirror. Are we capable in this case of doing an ORIF, or are we doing an OIF, just open internal fixation? If we're doing an OIF, we should have treated that patient non-operatively or with arthroplasty. And for everybody, it will be different. Fernando may be able to do a beautiful, perfect anatomic reduction on cases that I may not be able to. And I have to be honest with myself that some of those patients may be better treated with something else in my hands. So my personal process is I used to do deltoid splitting approaches. I use delta pectoral for pretty much everybody now, and I very much avoid over dissection. I do not separate the fracture fragments. I don't open the rotator interval. I don't dissect out the greater tuberosity from the lesser tuberosity because I think all of that leads to crushed bone, poor blood supply, and very challenging to actually get a good reduction. When we look at the question of deltoid split versus delta pec, I think it's very controversial. There are limitations in this study out of Canada that it showed a better outcome with delta pec. For me personally, at my institution, many of our trauma doctors use deltoid splits. And from what I've seen,
it is the outcome of a reverse shoulder replacement in a deltoid split failed RAF has been very poor. And many of these patients that I've seen have had anterior deltoid dehiscence or anterior deltoid atrophy, like you see in this case here. And the function ends up not being very good. So I've transitioned just only to delta pectoral. When I say I've avoided over dissection, what I mean is I don't separate the greater tuberosity from the lesser tuberosity. I don't open the rotator interval. And the reason is because once I've got the head reduced, then my tuberosities can be reduced to one another using the soft tissue sleeve that already exists between them. So in this case, we reduce the head and the tuberosities fold over very nicely around the head. My personal process of how I achieve the reduction has changed. I always reduce the head to the shaft first. I pin it there and I avoid retractors like this brown deltoid retractor or Homan retractor. Anything that levers the head, I don't put in the wound because it destroys the reduction. Instead, I use a lot of K-wires and I position them all peripherally around where the plate will be, and I put them in a location where they're retracting the deltoid away and also allowing me to get X-rays without retractors in. And then I work around them. Screw position is the third point. Mike Gardner has shown us that the Calcar screw is incredibly important in preventing failures. We have looked at this in multiple studies. So what we found that if you miss high, your fixation is poor. So missing high is a big problem. And you can miss high simply by putting your plate too high or having a poor reduction. When we define the Calcar screw position, we tried to do this. We looked at a large number of proximal humerus fractures that were fixed. We evaluated where the Calcar screw was and then determined if it predicted failure. And what we found was that if the Calcar screw was not within the bottom 12 millimeters, then it had a very high failure rate, or within 25% of the bottom of the head. So we always try to aim to put that screw in that position. But again, that can be difficult because sometimes the patient's anatomy may not allow it. Sometimes your reduction may not be good enough to allow it. And sometimes you may have positioned your plate too high. The other thing we've noticed is that cross-threading is a predictor of failure. So many times in a proximal humerus, it's easy to cross-thread because the head is hollow, the screw goes in, and it may not capture the plate at the same angle that it was drilled. And what we found was that when you cross-thread, you have a higher failure rate of varus collapse. Low plate position is another important point. We know that commonly there's contact between the acromion and the plate. If you look in the literature, this has been shown in multiple studies, and the reasons are two. One is you may have just made an error, you put the plate too high. A second possibility is the patient's anatomy. The picture on the right shows that error of high plate position. The picture on the left, though, that Calcar screw is in perfect position, but the plate is still high. The patient is just a small patient. So it may have been nice to have a plate where the plate could have been positioned lower, but the screw could have been angled in the proper position. And 42% of cases will have some amount of plate impingement. We've looked at the predictors of plate impingement, and there are some factors in the surgeon's control and some that are not. If you have a thick plate, or if you put the plate more proximal, obviously you're more likely to get impingement. And then people have different acromial geometry that you can't modify. And so some people are at higher risk for impingement based on their geometry. Traditional locking, in terms of polyaxial locking, has used cross-threading, where the screw is positioned in the threads of the plate at an angle where it contacts partially. In a different locking mechanism, if you have a spherical head, you can put a cap on top of it, and your locking mechanism locks the screw to the locking cap at any angle. And so the fixation is the same whether it's at 0 degrees or at 10 degrees or at 15 degrees because the locking cap always goes on at the same direction. And so we've looked at this biomechanically, and the locking fixation is actually much better with a locking cap design. You can see that weight hanging from the screw, and it's not breaking the locking fixation. Augmentation was talked about earlier, and I think this is incredibly important.
Rotator cuff augmentation of proximal humerus fracture has been shown by John Scalaro and others to influence the stability of the fixation and preventing varus deformity and collapse. So augmenting the fixation with the rotator cuff is very, very important. When it comes to graft, this has been reported in multiple studies where grafts have reduced fixation failure rates. As was brought up before, one of the problems with the fibula graft is that it can make subsequent revision surgery or conversion to reverse arthroplasty challenging. There are some tricks that can make it easier, but it is still very hard. Everything can fail around the fibula, but the fibula will be well fixed, well ingrown, and hard to take out. This is a study where they basically showed very low failure rates when they used a fibula, even when there was malreduction. My personal process is that I try to avoid fibulas when I can, especially in 3 and 4 part fractures that I think are at higher risk for AVN. I try to use a graft that is much easier to deal with if I have to come back for an arthroplasty. So I use a lot of cancellous chips like this, and I think it's nice because it prevents overreduction. I used to put in fibulas like this, vertical and long. I found that a better technique for putting in a fibula is to put in at an angle. So you can see this fracture, this is a 4-week-old proximal humerus fracture, and we angle the fibula to follow the calcar. So it restores the calcar. It's much smaller, and it wedges on the lateral cortex of the humerus and at the inferior portion of the head. And so then if I need to revise this, it's much easier to deal with. I also use augmentation sometimes if there's just osteopenia. And so there you can do this in multiple ways. This is calcium sulfate put in through injection screws, which have holes in them. And so you can introduce it after your fixation is completed. So back to our patient, 64-year-old female, she fell. This is a patient who I reduced and fixed. So you can see the reduction, in my opinion, looked pretty good. The head is reduced, the tuberosities are reduced. I added cancellous bone, and the calcar screws are where I told you they should be, which is at the inferior portion of the calcar within 12 millimeters. So everything as far as the technical procedure, I think went well. Unfortunately, at 2 weeks, she failed. And so why? So I learned a lot from this case. This is somebody who I got an anatomic reduction in. I had good screw position. None of the screws are cross-threaded because this uses locking caps. I had low plate position and I used augmentation and it still failed. And the question is why? And the reason is because I failed to recognize that the other factors that were not in my control are more important than what is in my control. So I didn't factor in that this was an older patient. She had a history of rheumatoid arthritis. She had a 4-part fracture and her bone quality was bad. I could not overcome those problems with any of my tricks or fixation techniques. So at the end of the day, we say in America, you cannot put lipstick on a pig. It's still a pig. And so the 5 keys that matter: patient selection, anatomic reduction, low plate position, optimal screw position of the calcar, and augmentation. Thank you. Okay, nice. If you see, we are talking about many plating details. So, Surena, do you think there will be an indication that you may be using a nail? Lo que quiero es que entendamos que Surena nos habló de muchos detalles alrededor de, igual que Gustavo, muchos detalles, qué es lo que hay que tener en cuenta para no fallar en fijación de fracturas proximales de húmero. Lo que quiero es saber su opinión sobre esta nueva opción, o no es nueva, pero que estamos incursionando en manejo de fracturas de húmero proximal con estos clavos que han cambiado y han mejorado su performance biomecánico. Entonces, so Surena, what do you think about intermedullary nailing of these fractures? Yeah, I think I'm very interested in it. I cannot do it as skillfully as Savio showed. He's brilliant at it. But I think the cases that make a lot of sense are cases that are widely displaced 2 parts where you would use a fibula because the nail is acting like an intramedullary device.
and avoid it's probably lower cost, to be honest, because you have one fixation device instead of a plate and a graft. So I think those are the Ok. cases I would consider using it in if I could become as skilled as he is. Gustavo, ¿qué opinas de la pregunta que le hice a Surena? Creo que Gustavo no está ahí, no está online, pero a ver, lo que quería era, allá está, aquí está. No sé si Gustavo le puedo, aquí ya voy. Ahora sí. Ah, perdón, ya. Ajá. Realmente con la experiencia en clavos, no he tenido tanta. Me tocó hacer por curiosidad más que nada, una disección cadavérica y lo que le preguntaban precisamente a Sabio en relación a las posibilidades de lesión del nervio axilar con los bloqueos. Entonces, eso me llamaba mucho la atención por el hecho de que al momento de hacer la disección cadavérica, veíamos por dónde pasaban todos los bloqueos, estaban pues muy cerca del nervio axilar, pero insisto, no tengo la experiencia suficiente para emitir una opinión concisa, ¿no? Me parece una idea genial, para desarrollarla. Ok, ok. Bueno, lo que queríamos era por lo menos pasearnos por todas las opciones eh, de fijación de este tipo de fracturas. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña discusión de un caso clínico que pudimos traerles, ¿ok? No sé si se ve en mi pantalla. Se ve. Perfecto. Em, bueno, este es el caso que les queríamos compartir, ¿ok? No sé, Gustavo, qué opinas de este tipo de fractura. Creo que tiene 58 años, es hipertensa posterior a caída de su altura. Uf, una fractura bastante compleja, una luxofractura. Realmente el pronóstico pues es cambiante con este tipo de lesiones por el hecho del aporte vascular que puede llegar a tener. Entonces, eso ya empieza a condicionar y sobre todo por la edad, una edad limítrofe, pero al menos digo, con la serie radiográfica que tenemos, siempre trato de solicitarles tomografía para tomar una decisión mejor o más encaminada y con el menor índice de fallas posibles, ¿no? Es decir, no sé, Surena, you will ask for a tomography in this case? I would ask for I would probably ask for a CT angiogram, so I could see where the blood vessel is. Ok, si pueden escanear este código y votar cuál sería su tipo de tratamiento, igual les dejo acá la tomografía. Sabio, what do you think? É esse padrão de fratura, onde a cabeça humeral ela encontra-se luxada, um padrão extremamente tecnicamente difícil, né? O manguito rotador ele faz um mecanismo valvular e a cabeça ela roda de forma que impacta na glenoide. E de um lado você tem glenoide, do outro lado você tem o tendão conjunto, você tem o tendão do peitoral e você tem que trazer aquela cabeça. Então, assim, tecnicamente é muito difícil, mas é uma paciente jovem, é uma cabeça humeral com grande volume de osso, que eu partiria para uma reconstrução com placa bloqueada, através de uma abordagem deltopeitoral. And you, Surena, what you will do? I 58-year-old, if this is acute, which I assume it is, I would try to fix this. I would do a delta pectoral approach. I would take down the conjoint tendon to safely get the head back. And then I would try to reduce it and fix it with a plate. Okay. Any thoughts about your access DeltaPec for everybody? Estamos preguntando a ver si qué abordaje sería el más idóneo. Gustavo, ¿qué abordaje utilizarías? Totalmente de acuerdo del tope pectoral en este caso, eh, para hacer la reducción más adecuada, pero sí tener cuidado con el resto axilar al momento de intentar la tracción para la reducción, lo que dice
Suren es bastante bueno, ¿no? Hacer el detach del conjunto para poder reducirlo sin menor tracción. Surena también nos aportó evidencia científica comparando abordajes del deltoid split con el delto pectoral y dio sus recomendaciones. Sabio, ¿qué abordaje te gustaría para esta fractura? Abordagem deltopeitoral, sem dúvida, na minha opinião. Ok, Surena, delto pec. Yeah, Delta Pec, the one thing to pay attention to on this is you can see the lesser tuberosity is still with the shaft. The head snuck out the bottom of the axilla. So this is very dangerous because you do not have the lesser tuberosity and subscapularis to protect you from the brachial plexus and the vessels. Mm, So you don't have the same safety that you usually have if the lesser tuberosity had gone with the head. So in this case, you have to be very careful. That's why I would take down the conjoint tendon for sure. no. Surena lo que está recomendando, si no sé si pueden ver la posición que tiene la cabeza totalmente luxado en la fosa y sacarla de ella, tal vez es un poco ya arriesgada en la relación que tiene con el plexo. Entonces, no sé, Surena habla de quitar el tendón conjunto, obviamente un acceso más fácil. No sé, Gustavo, ¿qué opina? Completamente de acuerdo. Y sí, la observación que hace Suren es muy buena. Realmente cuando se presenta este tipo de fracturas, habitualmente la tuberosidad menor se va con todo y la cabeza. Y aquí la cabeza la tenemos separada de la tuberosidad menor y está en el receso. Entonces, mayor riesgo también para la tracción ahí del plexo y del Yo, axilar. yo, yo, a mí recientemente me estoy inclinando mucho a manejar este tipo de fracturas, pero las que son a dos partes con el clavo, pero yo creo que por la complejidad, el detalle de esta fractura, yo creo que iría un manejo con placa, ¿no? Nos permite manipular mucho los elementos importantes, bien sea tuberosidad, la cefálica, las dos tuberosidades. Entonces, bueno, el mango rotador, ¿ok? Este es un caso que nos facilitó un miembro del comité de hombro, entonces vamos a ver qué podemos recoger de lo que ellos hicieron. Hicieron abordajes del top pectoral, definitivamente. Ahí nos muestran cómo manejaron las tuberosidades, por lo que veo, pusieron suturas a las partes importantes y decidieron utilizar una aumentación no con fíbula. Yo la hago con fíbula. Ellos decidieron, por lo que veo, un injerto tricortical de cresta ilíaca. Sabio, you like iliac crest for augmentation of this fracture? Na minha experiência prática, eu nunca utilizei enxerto de crista de ilíaco ou de fíbula para tratamento de fraturas do úmero. O que eu utilizo com bastante frequência é o enxerto pastoso, com características de sustentação mecânica quando ele seca, que eu utilizo como augmentation entremeando nos parafusos direcionados para a cabeça do úmero. Ok, ok. Surena, iliac crest for augmentation. What do you think? I like that. It's a small, strong graft, so easy to revise, but adds good stability. I like that. Sí, sí he visto recientemente la recomendación de ubicar el injerto de fíbula más oblicuo de manera que simule el cálcar en el tema de revisiones. Yo también lo hago como Gustavo mencionó, endomedular netamente 6-7 centímetros, pero sí he visto esta recomendación de ponerlo más oblicuo. Me parece que tiene su lógica. Acá seleccionaron un implante tipo filos convencional. Veo que, no sé si se ve, cómo bajaron el implante, relacionaron las suturas por los orificios de la placa y aquí están los resultados posquirúrgicos inmediatos. Gustavo, ¿alguna sugerencia, algo que puedas aportar? Eh, Creo que se ve buena reducción realmente por el tipo de fractura, por el tipo de trazo, que es un trazo completamente oblicuo.
Realmente tal vez el uso de injerto no lo hubiera considerado tanto, pero sin embargo lo que decía Surena es muy bueno, ¿no? Realmente en este tipo de fracturas casi siempre el mayor fracaso es en la colocación de los tornillos que van al cálcar y por el cut out que hacen más que por el pull out que llegan a generar, ¿no? Entonces la longitud creo que es bastante importante en este tipo de casos, se ve adecuada la reducción en el fluoroscopio. Yo creo que se ve bien la reducción y lo que me recomendaba Surena es que a veces los tornillos, por el tema de configuración de la placa, no nos quedan. Por ejemplo, creo que tiene buena altura la placa, pero el Ujú. tornillo del cálcar quedó más inferior. Y eso son cosas que nos pasan. Surena, we're talking about the position of the calcar screw. Yeah. So the plates looks pretty good high, but the calcar screw is too low. So what do you think? Yeah, it's a little bit low, I agree. And I think this is probably the patient's anatomy. Your reduction looks perfect. So it's small anatomy. So you put the plate where it's supposed to be, but the calcar screw ended up a little bit low. But this is a case that's at high risk for AVN. So keeping your screws a little bit shorter was probably a good idea because when it does go on to a little bit of resorption, at least they won't be prominent. Sabio, ¿cuántos parafusos you put in the head? How many screws? Eu busco todos os parafusos disponíveis na placa direcionados para a cabeça do húmero. Eu busco utilizar todos e eu interpreto o parafuso do Calcar, eu tento começar por ele. O parafuso do Calcar é como um pino deslizante para uma transtrocanteriana, ele tem que ficar bem posicionado. Quando eu consigo posicionar o parafuso do Calcar no Calcar, de certa forma eu garanto que os outros vão ficar bem distribuídos na placa. Então eu me baseio, na grande maioria das vezes, começo por ele. Me gusta cómo luce la rayos X porque podemos ver posterolateral y a pesar de que no hay tornillos a la tuberosidad mayor allá atrás, se ve en su posición, es decir, que las tomaron con suturas. No se te escucha, Gustavo. Sí, no, concreto, la sujeción con las suturas creo que es lo que está haciendo la reducción más Buen anatómica trabajo. posible. Así es. Ok, muy bien. Let's see results. Hey, Surena, how you is the rehabilitation for this patient? For this patient, I would go very slow. I usually get them moving pretty quickly within a couple weeks. But with this patient, I would probably wait 6 weeks in a sling before I started motion, and then range of motion only for the first 6 weeks of therapy and no strengthening until 12 weeks. 12 semanas de fortalecimiento y restricción hasta las 3 semanas. Bueno, está muy bien. No sé, Gustavo, ¿alguna Eh, sugerencia para moverlo rápido híjole, yo o soy, ser prudente? yo en lo personal, si la osteosíntesis me queda estable, siempre prefiero empezar la movilización autopasiva o pasiva asistida de manera inmediata, ¿no? Para evitar complicación de capsulitis, pero sí, efectivamente, la consolidación de las tuberosidades es esencial en este tipo de lesiones. ¿Alguna medicación adicional para este tipo de paciente? Suplementación, sugerencia que usas con tus pacientes de fractura. Eh, Recientemente utilizamos ácido hexasémico que nos ha ayudado en cuanto a la consolidación de las fracturas. Eh, Nada más, ¿no? La parte de la terapia nutricional, tal cual lo dice Patrick Denard, es bastante importante, bastante buena y creo que es ¿La la parte usas? fundamental, sí, por supuesto. Surena, do you use any medications like vitamin D, things like that? We try to optimize nutrition, high protein diet, shakes to help with that. We should do a better job at checking vitamin D in all of these people, but we don't routinely. Nice. Ok, bueno, creo que hemos tocado suficiente de fractura de húmero proximal. No sé, Gustavo, ¿algún comentario final?
No, al final me quedo con el comentario que hacía al inicio. Las fracturas número proximal siempre siguen siendo un reto, tanto desde el punto de vista del abordaje quirúrgico como la toma de decisiones del manejo definitivo, ¿no? Sigo creyendo que hay mucho sobre tratamiento de este tipo de fracturas también. Muchas fracturas que se pueden manejar desde el punto de vista no quirúrgico, se manejan quirúrgicamente y es cuando tenemos el rate de complicaciones también elevado, ¿no? Tener en cuenta esa parte para tomar una mejor decisión en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes. Sabio, any comments? ¿Algún comentario? As fraturas do húmero proximal, na minha prática, foram uma das fraturas que eu mais demorei para desenvolver, uma das fraturas com maior curva de aprendizado. E importante alertar os colegas que a avaliação radiográfica e tomográfica minuciosa é extremamente importante. E sempre que você tiver e no meu caso, com haste intramedular, sempre leve uma placa como plano B. Nunca deixe de levar uma placa de stand-by. E obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui presente. Gracias, Sabio, gracias. I like what you said. Me gusta lo que, Surena, that proximal humeral fracture, they are not so easy that it looks. So, lo que dijo Surena al principio, que este tipo de lesiones, porque al final son lesiones, no son tan fáciles como parecen. Entonces, bueno, me gustó el comentario que hizo Surena. Surena, any comments about it? Yeah, I think that the two keys to success, one is optimal patient selection. Many patients do well without surgery, and we have to figure out which ones really need it. And two, reduction quality. You saw multiple talks where all the reductions look perfect. That is hard to achieve, but it's the most important part of the surgery. No matter how you fix the fracture, which plate you use, which nail you use, whether you bone graft, getting that reduction is really the key of the operation. Ok. Gustavo, ¿alguna vez has decidido en vez de usar un injerto estructural, el que sea, utilizar una placa secundaria, hacer un andamiaje ortogonal? Sí, sí lo hemos hecho y eso lo aprendimos de ti. De hecho, esa parte, ese tip, cuando estuviste con nosotros, lo tomamos y nos ha servido realmente, sobre todo en pacientes. Actualmente, uno de mis colegas, el doctor Osvaldo Rizzo, es quien más lo hace Ok, y lo hace con una expertise más extensa, ¿no? Pero ok. con buenos resultados. O sea, sí lo consideras en algún, Sí, algún claro, tipo de caso. Ok. sí es. Estoy revisando. Bueno, yo creo que hemos cumplido la mayoría de las interrogantes. De verdad, Surena, Sabio y Gustavo, gracias. Sé que son excelentes cirujanos de hombro que tienen mucha experticia en el manejo de fractura y bueno, tener con ustedes dentro del grupo del comité de hombro para potenciar esta discusión. De verdad estoy muy agradecido con ustedes de parte de todo el comité de hombro, de parte de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y bueno, la idea es tenerlos cerca, en algún momento poderlos traer a nuestro país, a Venezuela, para que disfruten de academia y de cosas bonitas que tenemos. Entonces, nada, me despido a todos, gracias por estar acá. Sabio, Surena, Gustavo y a todos ustedes por participar. Gracias por quedarse hasta el último momento, ¿ok? Entonces nos vemos. Obrigado. Chao, chao. Bye. Gracias, Bye. saludos, Thank buenas you. noches. Chao, chao.